Como é que o Bruno Henrique é absolvido, continua jogando e pagou apenas uma multa de 100 mil reais e o Abel Ferreira é suspenso por 8 jogos? Não, esse ritmo nosso não, porque bebe muito, é muito. Deus me livre, não tem organismo que aguenta uma gandaia dessa. Não tem. Fala, rapaziada! Como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo com os teres? Sabadão, dia 11 de abril de 2026. Um ótimo sábado a todos vocês. Tá um dia bonito em Londrina, tá ventando um pouco, tá meio fresco. Normal para essa época do ano. Graças a Deus não temos mais aquele calor. Começou ontem a Expo Londrina 2026, um evento importantíssimo para a cidade de Londrina. Aliás, ontem encontrei o Macedão aqui, que é um apresentador de um telejornal aqui em Londrina. Muito bacana encontrar o Macedão. Sempre que eu encontro, tiro foto com ele, encho o saco dele. Um cara muito gente boa, da resenha. Um abraço pro Macedão. Falei, Macedão palmeirense, não, eu torço pro Coxa. Enfim. E teve show do Leonardo. Inclusive o Lipe Araújo tá aqui, que faz a Leila Pereira, né? Que imita lá a Leila Pereira, o palmeirense. Troquei uma ideia com ele. Não sei se a gente consegue fazer um collab hoje. Mas ele tava lá ontem, na bebedeira, no show do Leonardo. Deve estar loucão hoje. Então acho que não, nem vai rolar. Mas enfim, um baita do evento aí pra cidade de Londrina. Mas eu tô meio assim nesse sabadão, tá ligado? Tô meio pra baixo. Tô com um amigo aí, um conhecido, internado no hospital na UTI. Peço orações a ele. E um cara gente boa pra caramba, delegado de polícia, bem sucedido, aqui no estado de São Paulo. Família linda. Foi fazer uma cirurgia, deve ter minha idade, seus 49, 50 anos aí. Foi fazer uma cirurgia de retirada de vesícula. Qual eu fiz essa cirurgia já? Uma cirurgia muito simples, né? Faz pela 3 furinhos, retira a vesícula. E por algum acaso aí, ele contraiu uma infecção muito séria, muito séria. Tá entubado na UTI. A situação não é fácil, o quadro é complicado. Então eu peço oração, a gente tá pedindo muito em oração aqui. A família tá devastada, do nada, cara, do nada. Um cara saudável, uma cirurgia simples. E é por isso que eu falo, rapaziada, a vida é um sopro. Não deixe pra amanhã não, mano. Não fique postergando o que você precisa fazer. Tá ligado? Perdoa o que você tem que perdoar. Porque a gente não sabe, cara. A gente não sabe. Um dia a gente tá aqui, outro dia a gente tá numa cama de hospital aí. Então é muito complicado, rapaziada. Eu fico triste, mas ao mesmo tempo eu sei que Deus é maior que tudo. Quem tem Deus na vida, quem tem fé, ele opera milagres. Independente da religião que você segue. Não importa, Deus é um só. Então eu peço aí em orações para que ele se restabeleça e que Deus dê mais uma chance a ele. Enfim, rapaziada, eu até me emociono porque fico triste, mano, fico triste. O cara é muito gente boa, cara. Cara do bem. Mas vamos que vamos. Rapaziada, é o seguinte, o intuito desse vídeo é opinar sobre a punição que Abel Ferreira tomou do STJD essa semana. Algão, por que você está fazendo esse vídeo no sábado se a notícia saiu na quinta-feira? Porque eu me esqueci. Eu falei no Café com Camarda ontem, né? Sobre isso, mencionei esse episódio aí. Mas esqueci de fazer o vídeo. E fui cobrado nos comentários aí. Obrigado pela cobrança, pelas críticas. Eu acho que isso é crítica positiva para enriquecer mais nosso trabalho, para trazer mais crescimento para o canal. Então eu vou opinar hoje sobre essa punição que Abel Ferreira tomou. E parece que ele já cumpriu 2 jogos, né? Então ficam 6 a cumprir. Mas em setembro do ano passado, o Bruno Henrique, né, caiu no STJD, né, por suposta manipulação de resultado de jogos, aí, recebimento de grana. E o Bruno Henrique não pegou nenhum jogo de suspensão. No final, aplicaram uma multa de 100 mil reais e ele tá jogando aí. Vamos trocar uma ideia nesse vídeo, rapaziada, mas antes eu peço a sua inscrição, peço que você deixe o like, peço que você hype o meu conteúdo, ajuda demais o engajamento e o crescimento do canal Dogão Corintiano. Bora falar aí da punição de Abel Ferreira e absolvição de Bruno Henrique. É 2 pesos e 2 medidas, o tal do STJD. Bruno Henrique, atleta do Flamengo, em setembro do ano passado, foi a julgamento no STJD depois de vários adiamentos, hein?
vários adiamentos. O Bruno Henrique tem uns advogados muito bons. E aí o seu Bruno Henrique é condenado a 12 jogos de suspensão e multa de R$60 mil na época. Ano passado, setembro de 2025. E depois, os caras conseguiram ainda a absolvição do Bruno Henrique, uma multa apenas de R$100 mil. Para um jogador que ganha mais de 2 milhões de reais por mês, isso é dinheiro de cachaça, irmão. Dinheiro de balada, que ele gasta na noitada. Não é nada para um cara desse. Nada. Nada de nada de nada. Então não houve punição, Bruno Henrique. O Bruno Henrique continua atuando até hoje. Num caso gravíssimo. Mas quem tem bons advogados, né? Quem tem ali enfim, quem tem, né? Quem tem, vocês me entendem. Vocês me entendem. Aí, jogando. Aí o senhor Abel Ferreira, treinador do Palmeiras. E eu não tô aqui pra defender Abel e defender Bruno Henrique. A gente tá aqui pra defender o que é certo. Ele vai a julgamento por, claro, comportamentos inadequados que o Abel tem em algumas partidas. E eu concordo que ele passa do ponto. Né? Por exemplo, contra o São Paulo, onde ele foi expulso, ele chamou o árbitro de cagão, o bombadão de cagão. O que muitos torcedores queriam dizer mesmo do Palmeiras. Mas o Abel, como técnico do Palmeiras, ele não pode ter esse tipo de comportamento. Porque ele vai ser punido. E aí ele é expulso, né? Ele toma vários amarelos e ele prejudica o Palmeiras nesse sentido. Então o Abel precisa melhorar o comportamento dele ali na beira do campo. Mas o Abel é um bode expiatório. Estão pegando o Abel para Cristo. Agora, o cara que chama o juiz de cagão, né? E ele é expulso. E depois, por um comportamento inadequado, ele é expulso de novo. 8 jogos e um atleta que manipulou resultados, né? Tem áudios, tem tudo, todo mundo sabe o que aconteceu. O cara é absolvido com multa de R$100 mil. O Palmeiras vai entrar com efeito suspensivo aí pro Abel tá no clássico amanhã. Às 18h30 na Neoquímica Arena tem Corinthians e Palmeiras. Será que vai conseguir? Será que os advogados do Abel são tão bons quanto os advogados do Bruno Henrique? Você devia contratar os advogados do Bruno Henrique, Abel Ferreira. E aí que entrou. Aí que vem a cerejinha do bolo. Esse ano de 2026, como é que eu posso dizer? As rusgas, as farpas, né? O dissabor entre palmeirenses, entre torcedores do Palmeiras, entre influenciadores do Palmeiras e influenciadores do Flamengo, o bicho tá pegando, irmão. O bicho tá pegando. Muito por conta também de quererem contestar várias vitórias do Palmeiras. Estão querendo passar uma narrativa que o Palmeiras é favorecido pela arbitragem e, cara, eu discordo veemente. Eu acho que o Palmeiras teve seus favorecimentos, foi muito prejudicado, assim como o Corinthians, assim como o Flamengo, assim como todas as equipes do futebol brasileiro são. E são favorecidas e são prejudicadas. Umas mais, né, é verdade, outras menos. Mas existem erros para todos os lados. E aí estão criando essa narrativa de que o Palmeiras é beneficiado, muito por conta pela campanha que o Palmeiras vem tendo aí no Brasileirão, com 25 pontos. E eu disse isso no Pauta Livre, e eu disse isso também no Café com Mamada, que essa campanha do Palmeiras de 2026 tá botando uma preocupação em cima dos flamenguistas. O flamenguista achou que o Flamengo tá mais próximo do Palmeiras ali. O Flamengo não é nem vice-líder, é o São Paulo. O Flamengo não joga o mesmo futebol do ano passado. E o Palmeiras melhorou em relação ao ano passado. É um time melhor. Não é um time de encher os olhos, mas é um time muito resultadista, é um time preciso. O Palmeiras é cirúrgico. É resultadista. Isso que conta lá na frente, são os 3 pontos. Por isso está 5 pontos à frente do São Paulo. E se deixar abrir, meu irmão, não pega. Então, tem esse desespero, entre aspas, dos flamenguistas. E os dois que brigam, irmão. E aí é guerra de bastidores, é a suspensão do Abel, é a absolvição do Bruno Henrique. Então, tudo vai no mesmo balaio e cria esse caldeirão que tá fervendo. Tá fervendo. Esse ano aqui o futebol desses dois vai ferver, o negócio vai ficar feio, irmão. Vai ficar feio porque são os favoritos. Mas, enfim, eu achei um exagero a suspensão do Abel, 8 jogos, ele já cumpriu 2, né? Tem 6 para pagar. Eu achei exagerado. Mas é o STJD pegando o Abel para Cristo e pegando o Abel para exemplo.
E quantos não fazem igual a Abel? Quantos não fazem igual a Abel? Muitos fazem. Muitos fazem. Sabe? De xingar árbitro, de ofender. Sabe? Tem comportamento à beira do gramado ali que não é adequado. Querem pegar o Abel de exemplo. É mão de ferro em cima de Abel Ferreira. Enfim, rapaziada, desculpa o meu atraso em comentar sobre esse vídeo, tá? Que são muitas coisas aí acontecendo ao mesmo tempo e eu me perdi aqui mesmo nos meus conteúdos, mas tá aí o vídeo para vocês. Então eu conto com o seu like, com a sua inscrição, né? Com a sua oração pro nosso amigo Marcel, tá? Esqueci de dizer o nome lá na frente. É Marcel, o nome dele é Marcel, tá? Que Deus aí possa prover pelo nosso amigo. Por você também que tá aí num leito de hospital, tá precisando de saúde, irmão. Vamos pedir para Deus, vamos se agarrar na força aí. Acredite em alguma coisa, irmão. A fé move montanhas. Enfim, rapaziada, aguarde os reacts. Aguarde o react de amanhã, né? De Corinthians e Palmeiras, se Deus quiser, se São Jorge permitir, uma vitória do meu Coringão. Ó, um beijão, ó.